Olá, pessoal. Oi, Andréia. Pessoal já entrando. Vamos esperar um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui o assunto da nossa live de hoje. A gente vai conversar com José Azevedo Silva, lá do Compadre Cooking School. Fixar comentário. Ah, ele já está entrando aqui. Pontual, Zé. Que bom. Vamos aproveitar, vamos aprovar aqui. Oi, Carla, Cris. Ai, que legal. Todo mundo já entrando, todo mundo pontual. Rodrigo, César. Zé, você não... Eu te aprovei, mas por algum motivo você não entrou. Tenta de novo aí, que eu te aguardo aqui. Pessoal, hoje a gente vai ter um papo muito bacana com o Zé, José Azevedo Silva, famoso Zé, lá da Compadre Cooking School. Vamos falar sobre a escola, né? Obviamente, sobre como começou essa paixão pela gastronomia. Isso, entra de novo. Ah, apareceu aqui de novo. Ó, transmitir ao vivo. E, obviamente, como como a gastronomia funciona aí como um acelerador, né? Um dinamizador do turismo e do patrimônio cultural do país também. Oi, Zé. Oi, tudo Tudo bem? bem? Tudo bom, deu tudo certo. Agora deu boa tarde aqui de Lisboa. Bom dia para vocês aí no Brasil, né? Bom dia. Estão 11 horas aqui, 3 já em Portugal, né? Estamos com 4 horas de diferença. Muita gente já É, entrou aqui. Cláudia, Carlos bacana. Henrique está aqui também. Opa, Salviane, alguns bom, clientes também. Carla, lá do Brasil. Walter. bem-vindo. Vamos dar um tempinho aqui para as Que pessoas beleza. entrarem. É que aqui a gente já almoçou, né? Vocês aí Ainda ainda não não. conseguiram. Não, na verdade, hoje esse horário da live vai ser estratégico para deixar todo mundo com muita fome, né? Boa, Vamos sair daqui direto para a mesa do almoço. Não isso sei se aí. um prato português, né? Mas seria bom. Eu sou apaixonada pela gastronomia portuguesa, mas acho que eu gosto mais da tradicional, talvez, do que a contemporânea. Não sei. É, Acho que tem que. tá tudo ligado, né, na realidade. Mas a contemporânea tem sido uma forma de aproximar a gastronomia portuguesa a um apetite assim do novo milénio, né, do novo século. Tentar projetar um pouco melhor o que é a comida portuguesa, não é? Que na Bacana. realidade tem uma origem muito humilde. A gastronomia portuguesa, basicamente, é comida de subsistência, não é? Foi assim que Sim, tudo começou. sim. Bom, vamos lá, até para a gente não atropelar aqui o nosso roteirinho, que a Claro. gente vai falar sobre isso tudo, né? A gastronomia tradicional, essa gastronomia mais contemporânea, com esses novos chefes aí, estrelas, Michelin, né? O papel disso tudo na marca país, no desenvolvimento do turismo, né? O quanto que isso não dinamiza também o turismo e o patrimônio cultural de um país. Bom, Zé, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Poderia te apresentar aqui, mas acho que você vai fazer isso muito melhor do que eu. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como é que começou essa sua paixão pela gastronomia. Então, bom dia a todos outra vez. Mais uma vez gostaria, em nome da Compadre Cooking School, de agradecer à Global Trust e a você, Tintim, pelo convite, poder participar nessa Um live. prazer. Acho que é uma iniciativa muito bacana, vossa, e uma forma de aproximar as pessoas nesse período, né, tão conturbado mundialmente, não é? O meu nome é José Silva. Eu, juntamente com mais um amigo de longa data, João Lopes,
Criamos a Compadre Cooking School e teve toda uma origem muito engraçada, não é? Foi um pouco coisas que nos marcaram desde sempre, mas que um acaso da vida levou para que a gente iniciasse esse projeto, né? Assim, muito rapidamente, para partilhar com vocês. Eu conheço o João já faz mais de 14 anos. A gente sempre viajou muito, desde garoto que éramos amigos. Ele sempre teve essa ligação à parte profissional da gastronomia, não é? Ele estudou produção de cozinha, o avô dele era chefe do Ritz, em Lisboa, então Que bacana. ele tinha uma aproximação muito grande à gastronomia. Eu, do meu lado, sempre amei comida, sempre amei gastronomia. Aqui em Portugal, a comida é uma parte muito importante da nossa cultura, ok? O vínculo familiar é um pouco como o Brasil, é muito importante nas nossas vidas. E uma das formas que a gente promove esse vínculo familiar é através da comida, através das refeições, através dos feriados. Em Portugal, os maiores feriados são, por norma, os religiosos. E Sim. sempre tem algum prato especial dessa época. Sempre Gira muito em sempre. torno da mesa, né? É como aqui Sempre. também. E quando não é um feriado religioso, é um evento em que se festeja, por exemplo, a nova vindima, a produção do azeite do ano, a matança do porco. Então, é algo intrínseco na nossa criação. Então, eu sempre aprendi desde criança, primeiro com os meus avós, depois com os meus pais, a cozinhar desde pequeno, né? E a apreciar a comida pela importância que tem na nossa vida. Mas acabou que tanto eu como o João acabamos por seguir caminhos um pouco diferentes, não é? Isto porque, hoje em dia, falar de gastronomia é uma coisa muito popular, não é? Mas Sim. a gente Nos tem que lembrar últimos anos, os últimos anos, assim, gastronomia está em alta, né? A quantidade de programas que a gente vê por aí, né? Mas, de fato, quando você começa a entender um pouquinho mais, eu acho que todo mundo ganha, né? O país ganha, a gastronomia, quem está ali experimentando, né? Quem está em volta da mesa. Todo mundo ganha. Há 20 anos atrás, o cozinheiro, né, nem se usava essa palavra chefe, talvez tirando algumas exceções em relação à alta cozinha francesa. O cozinheiro era o cara que estava, né, lá na cozinha, suando, se queimando em tacho. Esquecido lá, né? Esquecido, né? Ninguém dava muito valor, assim. Felizmente, isso melhorou e hoje em dia a gastronomia tem um papel muito importante na nossa sociedade. Mas eu e o João, na altura, vimos, né, e também os nossos pais nos aconselharam a seguir outras carreiras que talvez nos abrissem mais oportunidades. Aí o João acabou seguindo Direito, ele estudou em Coimbra, e eu acabei tirando Engenharia. Aqui em Lisboa, nada a ver, não é? Nada a ver. Ambos seguimos os nossos trabalhos durante alguns anos e há cerca de 4 anos atrás decidimos, né, mudar um pouco de vida, não é? Faltava algo, né? Nós queríamos abraçar um projeto pessoal, apesar de não sabermos o que era na altura, né? Então ambos pedimos demissão e tiramos uns meses para viajar na zona do Sudoeste Asiático. Né? Sem saber ainda o que iam fazer. Sem saber. Então foi uma experiência incrível poder viajar com calma pela Tailândia, Laos, Indonésia, Malásia, Filipinas. Foi uma coisa muito bacana, muito enriquecedora. E acabou que uma das coisas que a gente acabava fazendo mais lá era tendo essas aulas, essas experiências de culinária. Porque era uma forma muito interessante de conhecer a cultura local, né? E de estar em contato também com as pessoas locais, verdadeiras, né? Ter a essência do país. Através da comida. A gastronomia aproxima, né, realmente, ainda mais com essas experiências, né? Sem dúvida. E, então fizemos muitas, demais. A gente se divertia pra caramba. Acontece que um dia, eu penso que a gente estava no Vietnã, lembramos, espera aí, a gente tem o expertise, né? Podíamos voltar para Portugal e adaptar, não é? Dar o nosso toque pessoal, mas adaptar esse conceito à nossa realidade, não é? E talvez promover um pouco a comida portuguesa, não é? E
não, infelizmente, mesmo hoje em dia, não é muito conhecida quando você compara com a italiana, com a francesa, mesmo com a espanhola, entendeu? É, E porque a foi gente assim. pega assim, o brasileiro, né? A gente tem essa relação já muito, né, de anos, né, com Portugal. Então, acho que aqui no Brasil, talvez a comida portuguesa seja né, mais conhecida, bem mais conhecida. Mas no resto do mundo, de fato, talvez não seja uma comida tão conhecida, né? Infelizmente, Portugal, felizmente, quer dizer, não infelizmente, felizmente, há cerca de 10 anos para agora, dá um barulho aqui esquisito, né? O que é esse barulho? É um barulho aqui em cima. Acho que tem uma obra aqui. Ela vem e vai. Ah, Podia ver se conseguia fechar a porta aí, hein? tá bom. Mas tá incomodando muito? Não, 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 dá para fazer, não se Não, preocupe. senão eu Não tento se até preocupe. mudar de cômodo. Não, não, fica tranquilo. Felizmente, desde há 10 anos para cá, Portugal começou a ser conhecido, né? Começou a ter alguma projeção internacional, mas era algo que não acontecia, não é? Eu vou mudar de cômodo, porque no outro cômodo Boa. não tá. Pode ir falando Tá. aí que tá bem aqui atrás de mim, realmente, a obra. Então, pensei que era algo aqui do meu lado, assim. Não, não, é aqui comigo mesmo. Pronto, melhorou, né? Então, como eu estava falando, há 10 anos para trás, Portugal não tinha uma projeção muito grande internacional. O país teve pronto, em termos de história, teve uma época conturbada desde 74, quando caiu a ditadura, não é? Ficou por muitos anos, até entrar na União Europeia em 86. Então, não teve muito tempo e não investiu muito na marca Portugal, não é? Por outro Aham. lado, você tinha a Itália, a França, a Espanha, não é? Que tem uma projeção enorme por todo o mundo. Tô E te ouvindo. só agora que Portugal, felizmente, está Quebrando cada beijo, vez mais por tendo uma favor. projeção internacional. O, e aí, Zé, assim, vocês montaram a escola quando? Então, a gente montou a escola, a gente voltou do Sudeste Asiático e montamos a escola, começamos um projeto. Felizmente encontramos um gabinete de arquitetura muito bacana, responsável por projetos de restauração espetaculares em Lisboa, incluindo o Prego da Peixaria, o Cine, coisas muito bacanas. E eles adoraram a ideia, Adoro, adoraram adoro o tanto, né? Simi. É sensacional. Eles adoraram a ideia, adoraram o conceito e então apoiaram muito a gente. E foi uma coisa tão bacana que a Compadre conseguiu apoio tanto da Câmara Municipal de Lisboa, não é? A prefeitura, digamos assim, aqui de Lisboa, como também do organismo a nível nacional que coordena o turismo, que é o Turismo de Portugal. A gente concorreu Bacana. a linhas e a apoios de empreendedorismo e eles nos Nossa, que apoiaram. legal. Foi. E aí, então, faz 1 ano e meio que a gente abriu portas aqui, em Lisboa. E agora, como é que vocês estão fazendo aí durante a pandemia? Vocês estão fazendo aulas online também, né? Assim, foi uma resposta espetacular. Assim, a gente nunca pensou que ia pegar tão rápido, mas realmente o que as pessoas buscam hoje em dia quando viajam está se transformando. Entendeu? Pelo menos é isso que a gente entende. O turista de hoje em dia, primeiro, é um turista informado, não é? Hoje em dia você vai no Google, digita qualquer coisa, se perder tempo, consegue saber tudo e mais alguma coisa, se informar acerca do Verdade. destino para onde você vai. Então as pessoas já buscam algo mais profundo, umas experiências mais pessoais, não é, que a conectem mais com o meio local. E então a nossa resposta foi incrível. Começamos a hospedar pessoas aqui de todo o mundo, desde Japão, China, vários países africanos, vários países europeus, muitos brasileiros, né? Que é sempre bom receber. Que bacana. Muito americano, canadense. Então, assim, foi realmente um ano em cheio. E esse ano que começou, e isso não é só algo da nossa experiência, tá? Todos os indicadores a nível nacional de turismo indicavam que 2020 ia ser
um ano recorde em termos de turismo para Portugal, entendeu? É Só que, verdade. infelizmente, em março, com o evoluir da pandemia, não é? Com o chegar da pandemia a Portugal, o governo tomou a decisão de fechar, de mandar uma quarentena forçada, além que também pararam todos os voos a nível internacional, então nós fomos forçados a fechar portas, não é? Nós e praticamente todo o comércio, todas as atividades em Portugal. Mesmo passando o lockdown, não é? Quando nós podemos voltar a reabrir, tínhamos um grande problema que eram os voos, não é? As viagens internacionais praticamente terem ficado suspensas, não é? Acho que só havia voos de repatriamento e pouco mais. Não sei se você sabe, Tintin, mas 95% das pessoas que chegam a Lisboa vêm por via aérea, não é? Porque Portugal apenas tem Olha, uma não fronteira. sabia. 95%. Ou seja, vem pelo aeroporto da Portela, é Humberto Delgado, hoje em dia é o nome dele, Sim. porque Portugal só tem uma fronteira terrestre, que é com Espanha, então fica muito dependente dessa via aérea, não é? Não é um país centro-europeu que partilha fronteira com outros países. Então, a gente conseguia estar aberto, só que não tínhamos pessoas. Você andava por Lisboa e infelizmente estava tudo vazio, ainda Ninguém, hoje em dia né? há muito hotel fechado. Então, optamos por essa via online, que antigamente nunca tínhamos pensado nisso, não é? Mas que, surpreendentemente, tem corrido bem, a gente tem tido boa aderência, né? Bacana. Principalmente pessoas de países que ainda estão em quarentena, que ainda não saem de casa. E Zé, você estava falando aí das nacionalidades, né? Quando a gente pensa, né, na gastronomia, quando pensa numa iniciativa como é o Compadre, imediatamente a gente pensa também assim, o quanto que isso contribui, né, para o turismo, o quanto que isso contribui para a cultura, né, a divulgação do patrimônio cultural. Como é que isso funciona aí, né? Assim, como é que você vê esse papel da gastronomia? Não digo só agora, né? Quando a gente vai ter aí um pós-pandemia, mas digo ao longo dos anos, ao longo, né, a última crise que Portugal teve. O que você atribui a esse papel da gastronomia nesse resgate, né, ou nessa divulgação de uma marca país, digamos assim? Felizmente para nós, cada vez é mais importante, né? Como nós trabalhamos com comida, a gente agradece. Felizmente, felizmente para todos, né? Felizmente. É. Só que é curioso, isso nem sempre foi assim, tá? Houve um trabalho muito grande por parte do governo português, das entidades que regulam o turismo, em promover realmente uma marca Portugal muito mais completa. Portugal, antigamente, além de ser pouco conhecido, era basicamente conhecido por ser um país de sol, né? De veraneio, que as pessoas vinham para a praia e que era relativamente barato quando comparado com outros destinos europeus. Felizmente, foi feito um trabalho espetacular na promoção da marca Portugal, que tentou diminuir a sazonalidade e atrair pessoas por muitos outros motivos, não é? Hoje em dia a gastronomia é um papel muito importante. Aliás, todos os anos é feito um inquérito, é lançado os resultados, não é? A todas as pessoas que visitam Portugal. E é curioso de ver que os motivos que as pessoas trazem, que usam para marcar viagem, quando elas saem do país, elas levam outras que acharam mais importante. E gastronomia está sempre entre elas. Se você perguntar para qualquer Legal. pessoa que tenha visitado Portugal o que é que você gostou mais, normalmente é comida e as pessoas, tá? É, Que de adora fato. comida, adora o vinho, é, e também as pessoas, a hospitalidade, elas ficam muito surpresas com o facto de praticamente todos os portugueses saberem no mínimo duas línguas e ser muito fácil, não é? Essa visita, essa interação. É verdade. Então isso é espetacular, mas é algo que não existia. Então hoje em dia as pessoas já vêm por gastronomia, vêm também pelo desporto, pela prática desportiva, como é o caso do surf, como é o caso do golfe, não é? Vêm também muito pelo turismo de natureza. Felizmente Portugal, apesar de ser muito pequeno, né? Principalmente em comparação com o Brasil, tem uma grande diversidade de Sim, sim. fauna e flora, não é? Então
por ser muito pequeno, isso até é uma vantagem, porque você pode estar na praia ou numa zona urbana, pega num carro e numa hora e meia você está numa montanha, numa planície, entendeu? Vê um cenário completamente diferente, com às vezes uma cultura regional muito forte e também muito interessante de se conhecer. Então a É, gastronomia é tem o turismo vínico também, né? O enoturismo. A muito. gente até fez uma live semana passada sobre o enoturismo. Agora está na época da vindima também. Você comentou aí sobre os azeites também, né? Está Muito virando importante, né? também um outro dinamizador do turismo, né? Também de Portugal. As pessoas agora é um pouco relacionado com aquilo que eu estava falando e tem havido muitos estudos em relação a isso. Opa, acho que cortou aí um Eu tô, pouco, não foi? tô te Agora ouvindo. deu. Não, tô te ouvindo bem. É. E tem havido muitos estudos em relação a isso. Cada vez mais nós procuramos ligações pessoais, entendeu? Algo. As pessoas, ainda para mais agora com a pandemia, estão fugindo muito de coisas de massas, de massificação, não é? Nós gostamos de Sim. ter as coisas personalizadas. Até a própria tecnologia está a evoluir nesse sentido, né? É você quer os seus celulares, o seu computador, toda a tecnologia está sendo formatada para representar o seu gosto pessoal, para te Uhum. mostrar aquilo que você quer ver e aquilo que você gosta. E as pessoas, quando viajam a Portugal hoje em dia, estão querendo essas experiências únicas, essas experiências reais, e cada vesse procuram mais. O enoturismo, não é? A visita a herdades onde produzem azeite, ou mesmo até tem aulas hoje em dia onde mostram para você fazer o seu próprio pão. Essas coisas têm ganho muita, muita relevância, né? Bacana, É bacana. algo muito enriquecedor. Você comentou outro dia sobre um cruzeiro no Douro, né? Que parece que um dos É, pontos altos é exatamente parar para fazer um pão, né? Num é, das foi isso mesmo. cidadezinhas. Tive a oportunidade de ir com outras pessoas numa conferência que até era de imobiliário, né? Não tinha nada a ver com o assunto de gastronomia, mas estava um representante de uma empresa que chama Sempre tem a ver, né? Quando a gente fala de sempre. gastronomia, de turismo, e que é foi um grande dinamizador do mercado imobiliário também, então sempre tem a ver. E estava um representante de uma empresa muito conhecida que faz cruzeiros no Douro, não é? Para quem não teve a oportunidade ainda de visitar, porra, a zona do Douro é fantástica, é uma das zonas mais bonitas que Portugal tem, é realmente uma paisagem única no mundo, para não falar que provavelmente é o sítio com os melhores vinhos do mundo, hein? Eu sou suspeito, eu sou português, então. Eu não fiz ainda, tá na lista, né? Mas eu não fiz ainda esse cruzeiro, né? Ou pelo menos para conhecer toda ali a região do Douro, né? Mas pronto, falando que estava uma pessoa representante dessa empresa e eles falando que chega a um ponto do ano que eles têm que programar, não é? O itinerário, não é? O caminho por onde o cruzeiro vai passar e onde é que vai haver uma paragem para as pessoas poderem sair. E ele comentando o facto de todos os prefeitos, não é? Aqui são municípios, mas eu vou usar a palavra prefeito para ser mais fácil de entender. Daquela dos municípios do Douro, não é? À volta dessa região, todos queriam, claro, que os cruzeiros parassem, não é? Claro. Na região deles, né? Obviamente, para promover o turismo daquela região. Só que ele falava que era muito complicado, porque assim, tem um número máximo de igrejas, de praças, não é? Que as pessoas aguentam ver. Não é? Eles, para darem uma experiência É dinâmica, verdade. interessante, não podem por uma coisa muito repetitiva. É E aí verdade. ele falou o exemplo que uma das coisas que mais sucesso tinha era uma pequena padaria, tá? Eu sei que no Brasil é diferente, tá? Eu vou explicar. Padaria, a padaria aqui em Portugal, é um sítio onde exclusivamente só se vende pão. Tá? Não tem café da manhã, não tem, É só não tem pão. só pão, entendeu? Tradicionalmente, você vai, tem vários tipos de pão, mas você só compra pão lá. Então, ele falou o exemplo dessa padaria, muito interessante, porque eles dinamizavam um workshop onde colocavam as pessoas literalmente com a mão na massa, né? Aprendendo a fazer o próprio pão. E que tinha um sucesso estrondoso, né? Então, é para dar um pequeno exemplo, quando você consegue aliar um produto, né,
regional, ou seja, com origem daquela região, com uma experiência, né, única e que conecta as pessoas, tem um Claro. valor agregado muito grande. Claro, claro. Eu acho que as trocas, né, essa experiência intercultural, ela é muito, muito rica, né, Zé? E quando a gente Muito. pega Portugal e essa quantidade de turistas e as nacionalidades estão aí, as influências, né? Isso é até outra coisa interessante, né? Fala um pouquinho aí dessas influências, né, que sofreram a gastronomia portuguesa, não só a influência em Portugal, né, porque assim, Uhum. desde a época desde antes, né, dos descobrimentos, quer dizer, foram muitos povos que passaram em Portugal, né? Então Portugal foi muito influenciada, a gastronomia portuguesa foi muito influenciada através da história. E os portugueses influenciaram também, né, muito outras regiões. Fala um É, pouquinho disso. houve uma troca muito grande ao longo dos séculos e felizmente que foi assim, tá? Mesmo antes de existir a internet, as pessoas adaptavam muito os costumes umas das outras. Era uma coisa, não é? Essa troca de cultura era algo muito praticado. Portugal, apesar de ser um dos países do mundo com as fronteiras definidas há mais tempo, isto é incrível, mas é verdade, ok? Ou seja, o Portugal que a gente tem hoje em dia já é assim há séculos, não mudou as Não fronteiras, sabia. mas foi habitado por diversos povos, ok? Os romanos estiveram cá, antes deles os fenícios, mas pronto, quando os romanos, quando o Império Romano caiu, né, a Península Ibérica foi invadida por tribos germânicas, né, neste caso os vândalos e outros, ok? Pode-se dizer que a origem do povo lusitano começou aí, tá? Uhum. Começou nessas tribos germânicas e depois dessas tribos germânicas, quase toda a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros, tá? Que era o povo muçulmano que habitava no norte da África. Todos esses deixaram um legado importante na nossa cultura, como também na nossa gastronomia. Por exemplo, a utilização de azeite, não é? Óleo de oliva, como em alguns países chamam, como gordura na culinária, foi algo que nos foi trazido pelo. Espera aí que eu só tenho que abrir aqui a porta, peço desculpa por isso. Foi algo que nos foi trazido por esse povo, né? Pelos mouros. Não, 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 não se preocupe. As lives são assim, para ser sempre bem informal. É, é dinâmico, peço desculpa aqui. Deixa eu retomar aqui o meu lugar. Então, antes dos mouros começarem uma longa campanha para plantar oliveiras, a gordura mais utilizada era a gordura de porco, não é? A banha de porco. Que ainda hoje em dia se usa em muitos pratos, ok? E em muitos países. Mas a partir desse momento, que os mouros realmente começaram a plantar muitas oliveiras, principalmente na zona sul de Portugal, não é? O Alentejo, Algarve, todos esses nomes Uau, vieram, né? vieram É. de origem dos mouros. E foram eles que realmente que promoveram a utilização de azeite enquanto gordura, porque até então era utilizado como combustível. Essa, Olha, essa, por exemplo, é apenas um exemplo. Quando Portugal se lançou para os mares, não é? Quando foi a época dos descobrimentos, um pouco porque também foi forçado, não é? Porque a gente ou tinha o oceano ou tinha a Espanha. Espanha, na altura, era um país muito mais poderoso, então não tinha muito claro. para onde ir, não é? Foi meio que necessidade. Esse período, principalmente, foi um período muito importante da nossa história, não é? Onde Portugal realmente atingiu uma dimensão global e onde pegou costumes de fora e também levou a cultura portuguesa para fora. Eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos. Até a introdução da batata, não é, que veio do continente americano, em Portugal o maior carboidrato, não é, o que era mais utilizado, eram castanhas e nozes. Olha. A nossa dieta era muito à base de pão, não é, à base de trigo, e o carboidrato mais utilizado era castanhas. A base de Aí pão, para mim, estaria bom. Pão e Mas castanha isso estaria bom. continua, né? O português, provavelmente você já ouviu falar da Amália, não é? Sim, sim. A Amália é a cantora, pronto,
mundialmente mais conhecida de fado, né? Quem nunca, né? A Quem malha. nunca? E tem uma música muito famosa, que é Uma Mesa Portuguesa, né? E ela fala que numa mesa portuguesa há duas coisas que nunca podem faltar, que é vinho e pão. Para você ver que o pão continua a ser uma base muito importante da nossa alimentação. Mas pronto, antes da introdução da batata no continente europeu, basicamente o nosso carboidrato era castanhas e também comíamos muito pão. Hoje em dia, se Uhum. você for a um restaurante aqui em Portugal, chances é que vai encontrar batata no prato. Claro, né? A gente Então, associa, inclusive, muito os pratos de bacalhau quase sempre com batata, né? Também. exatamente, exatamente. Então foi algo que a gente trouxe e adaptou. Da mesma forma que a gente também levou para outros lados. Por exemplo, a pimenta malagueta, não é? Que tem a sua origem no continente americano também, centro-sul-americano, Uhum. e ela foi levada pelos portugueses para a Ásia, para o continente asiático. Então, até a introdução da pimenta malagueta pelos portugueses, a comida indiana, chinesa, tailandesa, japonesa, nenhuma delas tinha pimenta malagueta. Então, É mesmo? Olha. é, é mesmo. Então, foi uma cultura de troca em que nós assimilámos alguns costumes, mas também partilhámos E outros é, e, tantos. e é uma gastronomia assim que é tão característica aí pelo, né, por ser tão apimentada, né, tão condimentada, e isso foi levado pelos portugueses para lá. É algo É, incrível, né? Se perguntar para um é. chinês, ele não vai acreditar, ou provavelmente ele vai negar que isso aconteceu, entendeu? Tem, tem outro exemplo muito curioso, que é a origem do tempurá japonês, Do né? japonês. É. Portugal teve uma breve presença no Japão, no século XVI, ok? Mas apesar de breve, teve uma influência tanto na língua japonesa, ou seja, há muitas palavras na língua japonesa que vêm do português, como também na culinária. O tempurá, ou seja, você fritar vegetais, ou neste caso, frutos do mar, como eles usam também, Aham. numa massa leve de farinha, água e ovo, foi uma técnica introduzida por portugueses. No Não nosso, sabia no nosso, disso. no nosso prato, que tem um nome muito curioso, que é peixinhos da horta. Você já comeu? Não, não. E não tem nada a ver com peixe. Basicamente é vargem. O- Eu acho que vocês chamam vargem, não é? Nós chamamos feijão verde, Vagem, vagem. vargem. Basicamente é vargem nessa massa frita, chamado peixinhos da horta. Não tem peixinhos da horta. Não tem nada com peixe, mas é peixinhos da Nada. horta. É, Peixinhos da horta. O Fabiano está até colocando aqui, né, que o curry, né, aqui para nós, né, para o brasileiro, é considerado um tempero exótico, né? Eu particularmente gosto muito de curry. Aliás, eu gosto muito de comida condimentada, né? E ele está falando que aí em Portugal é um tempero típico, né? Enfim. Sim, é incrível, porque é assim, apesar de nós introduzirmos as malaguetas em todos esses sítios, é incrível que em Portugal, curiosamente, não se usa muito na gastronomia, tá? A Sempre tem malagueta, a malagueta, Zé, desculpa, é o piripiri? isso, é o mesmo, tá? É É, normal pessoas que falam piripiri, outros que falam malagueta, mas basicamente designa a mesma coisa. entendi. Mas, como eu estava falando, curiosamente, na gastronomia não é tão utilizada. É muito comum ter um molho piripiri, não é? Nos restaurantes, não é? Que é a vossa pimenta. A gente pede sempre o picante. Aqui, quando você quiser pedir Sim. pimenta, tem que pedir picante. Por favor, traz o Picante, piripiri ou o picante. Aqui no Aí, Brasil a gente fala pimenta, né? Mas fala também que era comida mais picante ou menos picante, né? é, Não só é mais condimentada, mas também mais picante ou menos picante. mas, curiosamente, realmente os únicos pratos que ainda é utilizado costuma ser o caril de frango, o caril de gambas, mas não é que seja uma coisa muito utilizada, tá? Não é Entendi, determinante na nossa gastronomia. entendi. E o que a gente vê é que essa gastronomia, assim, eu acho que com tanta influência, ela vai evoluindo também, né? Ela está o tempo inteiro evoluindo. Você comentou aí
da batata, né? Para quem não é de Portugal, quer dizer, a gente associa diretamente, né, um prato tradicional português para a gente, que é o bacalhau com batata, e para mim foi uma surpresa saber que essa batata veio dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem toda uma geração aí também agora de novos chefes, né? Como é que isso, Zé? Como é que essa dinâmica, como é que isso conversa com essa gastronomia tradicional? Como é que é essa evolução, né, para levar o país talvez a um outro nível de outro patamar, né, da gastronomia e até de visibilidade no mundo, né? Então foi um pouco como eu falei. Tintin, a comida portuguesa, a origem dela é de subsistência, ou seja, as pessoas cozinhavam com os ingredientes que tinham à mão, entendeu? Então, antigamente a alimentação era muito mais baseada em pão, vegetais, peixe, se fosse numa zona do litoral, muito porco, ok? E, aos poucos, foi evoluindo. É uma cozinha muito familiar. Agora, com esta nova expressão de Portugal no mundo e também com o reconhecimento da gastronomia a nível mundial, felizmente tem havido um trabalho muito grande desenvolvido por esses chefes, né, de primeira linha, digamos assim, a levar e a projetar a comida, a gastronomia portuguesa para o mundo inteiro. E é um trabalho que eles estão a fazer, obviamente com base nos nossos pratos, né, nas nossas tradições, mas dando um toque contemporâneo, não é? Um toque moderno, inovador, para que realmente as pessoas lá fora possam conhecer. Então nós temos muitos exemplos, como é o José Avilés, o Rui Paula, o Henrique né? Sapatoa, isso, Vítor Sobral, Justa Nobre. Há muitos exemplos de chefes que felizmente têm feito esse trabalho e esse reconhecimento tem sido dado, né? Portugal, nos últimos 3 anos, tem assistido continuamente a uma evolução de premiação a nível internacional. Exemplo disso é o número de estrelas Michelin, não é? De restaurantes com estrelas Michelin em Portugal tem aumentado bastante desde os últimos anos para cá. Eu acho que são isso, mais de 20, né? Eu acho hoje, né? são mais de 20 e já alguns com 2 estrelas, não é? Com duas Já há bastante estrelas. com 2 estrelas, que é algo que não, certamente, longe de mim pensar o que é o trabalho sequer de ter uma, quanto mais de 2. Então, tem sido um trabalho fantástico, desenvolvido por todos esses chefes e que realmente tem ajudado para promover Portugal, não é? Um pouco, eu queria comentar um pouco aquilo que você falou. Como é que Portugal e a gastronomia ajudaram, não é, na recuperação económica. Não é? Como todos sabem, a Europa, principalmente Portugal, atravessou um período muito delicado na crise de 2008. Okay? Foi uma crise que teve origem nos Estados Unidos, mas que se alastrou a nível mundial. Mas impactou muito profundamente Portugal, em que teve que fazer várias reformas, teve que fazer vários sacrifícios para poder aguentar, porque foi forçado a pedir dinheiro externo, né? Foi forçado a fazer um empréstimo muito grande. E há duas coisas, principalmente, que atuaram bastante nessa recuperação económica de Portugal. Uma delas foi o mercado imobiliário, ok? Sem dúvida que o mercado imobiliário teve um papel fundamental, porque ajudou, primeiro, a recuperar um edificado, não é? Património que a gente tinha construído que já estava muitas vezes degradado, principalmente nos nossos centros das cidades, ok? Dava pena às vezes de visitar a Baixa do Porto, a Baixa de Lisboa, mesmo a Baixa de Coimbra, e ver muito prédio em ruína, muito prédio que não era utilizado, porque antes não era valorizado nesse sentido, ok? Ainda há 15 anos atrás, se você passeasse pela Baixa de Lisboa, a partir das 6 da tarde, estava tudo fechado. Você não via uma viva alma, parecia um deserto, tá? Nada a ver com hoje em dia. Houve uma transformação muito grande. E o imobiliário, né? O negócio imobiliário teve um papel muito importante nisso, porque conseguiu atrair investimento estrangeiro, não é? Para o investimento em Portugal. Eu diria, Zé, que assim, Portugal fez um trabalho, assim, um dever de casa brilhante, né, para sair da crise. Eu me lembro, eu tive em Portugal há uns 20 anos atrás, em Lisboa, né, foi só Lisboa.
E era exatamente isso que você descreveu, né? Era uma cidade, você via que era uma cidade linda, com uma arquitetura, né, importante, um patrimônio ali histórico e arquitetônico lindo, muito importante, mas tudo muito degradado, né? Era uma cidade cinza, escura, e há uns 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com Portugal, que foi logo depois que Portugal, enfim, estava saindo da crise, que Troika, né, emprestou dinheiro, e aí fez uma série de programas para ajudar a trazer dinheiro do exterior, a atrair pessoas mais capitalizadas também. E aí a gente começa a ver, inclusive, a lei do inquilinato, né, vocês chamam aí de lei do arrendatário, que mudou, porque assim, você não conseguia, você punha seu imóvel para alugar e você não conseguia retomar aquele imóvel, não conseguia atualizar as rendas, né? Então, o que acontecia? Nem o proprietário atualizava, fazia uma manutenção, e nem o inquilino, porque não era proprietário. Então, os prédios realmente assim, eram prédios belíssimos e totalmente degradados, né? E depois, com essa série de reformas, essa série de programas, a gente vê exatamente isso, né? Quer dizer, uma valorização, uma revitalização muito grande do patrimônio da cidade, das cidades em si, o turismo voltando, e o imobiliário, de fato, teve um papel aí muito importante, mas entrou aí nesse fluxo, né? Quer dizer, num trabalho que, na minha opinião, assim, foi extremamente bem feito, foi extremamente competente, né? Tá tudo aliado, né? Não dá para dizer que foi um fato isolado, né? Foi todo um trabalho e foram vários fatores que ajudaram a fazer isso. Por exemplo, a própria venda imobiliária, não é? A reabilitação desses edifícios e a construção nova, por outro lado, ajudou a valorizar os espaços comerciais. Então, abriram mais espaços comerciais, não é? Desenvolveram-se novos tipos de espaços comerciais, que por sua vez ajudam a fixar mais população, ou ajudam a ter mais argumentos na altura de atrair turistas, não é? E pronto, e além do imobiliário, sem dúvida que outro grande eixo, não é, que ajudou Portugal a sair da crise foi o turismo. Não é? Portugal sempre foi um país com uma parte importante ou relevante para o turismo, tá? Isto porque, obviamente, somos um país que felizmente temos uma costa, não é? Um litoral belíssimo, centenas e centenas de quilómetros de praia, temos Zé, você sabe que até hoje eu me surpreendo vendo as praias, eu até acho que eu já conheço bastante, pesquiso muito sobre Portugal, vou com uma certa frequência aí, não tanto quanto eu gostaria, mas vou, mas até hoje assim, eu me surpreendo com a beleza das praias, com praias que eu não conhecia, né? É uma costa realmente incrivelmente linda, né? É um pouco isso, entendeu? Então, nós sempre tivemos, o turismo sempre foi importante, mas com este investimento, com esta promoção da marca Portugal lá fora, não é? Basicamente, Portugal antigamente, ou era porque alguém marcava porque estava barato, ou porque tinha um tetaravô que era português, ou porque faziam um layoff aqui por acaso, não era muito conhecido. Felizmente houve esse trabalho de promoção e cada vez vêm mais pessoas visitar Portugal, ok? Porque tem muitos motivos mesmo. E então hoje em dia o turismo é uma parte muito significativa da criação de riqueza e também de emprego, não é? Claro. E isso está muito aliado à gastronomia, não é? Porque, mais uma vez, apesar de ser um país pequeno, nós temos uma riqueza enorme em termos gastronómicos, em termos vínicos, ok? Cada região tem uma cultura, uma identidade muito própria, não é? Que foi evoluindo ao longo de séculos, de centenas de anos, e que tem uma entidade muito, muito demarcada. Então, você pode fazer uma refeição no Algarve, muito à base de peixe, frutos do mar, subir para o Alentejo, onde é uma região mais farta, onde quem reina é o porco, entendeu? Como depois vem para cima, para a cozinha do Ribatejo, onde faz uma homenagem muito grande à parte da pastorícia, depois ainda vem para o Douro, para o Alto Minho, então assim, há uma grande variedade de comida e de vinho também, então isso atrai cada vez mais pessoas, não é?
A gente vê muito isso até nos eventos, né? Esses eventos muito locais. Então, eu acho que agora, então, principalmente depois desse momento que a gente está passando, né, de pandemia e a questão do isolamento, eu acho que essa cultura local, né, as culturas locais, eu acho que isso vai ser muito, enfim, incentivado. Acredito também, né, que esse turismo agora é muito misturado com as experiências, que eu acho que é aquela coisa que fica, né, que você leva para casa. Poxa, o fato de você participar de uma vindima, o fato de você participar de uma experiência como é no Compadre, né? Quer dizer, você visitar o país, aprender a fazer um prato típico, é uma experiência incrível que você não vai esquecer e você leva isso com você, né, de volta para o seu país. Então, acho que é uma coisa muito enriquecedora e que traz também, acaba trazendo mais, né, assim, fazendo com que esse turista gaste mais, né? Que é o objetivo também, né? Quando você leva um turista, assim, vamos aumentar o gasto desse turista, aumentar a quantidade de dias que ele fica lá e tornar a experiência como um todo muito mais interessante, né? Esse é o trabalho feito pelo governo, pelas entidades que promovem o turismo, realmente é esse, que é fixar por um maior período as pessoas aqui. Para você ter noção, Claro. a média de uma estadia de um turista em Lisboa, tá? Não Portugal, mas Lisboa, é 2 noites e qualquer coisa, 2 noites e meia, 2,6. Então pouco, há um né? trabalho, é pouco, é relativamente pouco. Isto porquê? Está a haver um trabalho de promover atividades diversas, ok? Foi como eu disse há pouco, ok? Lisboa, Portugal, tem um património histórico muito interessante, não é? Porque é um país com muita história, com centenas de anos, mas que é aquela coisa, né? Você vem, quantas igrejas é que você consegue ver, não é? Quantos mosteiros é que você tem saco de ir visitar, não é? É assim, a não ser que você esteja ligado à história, né? Curti bastante, chega um ponto que você procura coisas alternativas para fazer. Chega, Então, fica tudo igual, né? Então é aí que essas experiências, não é? Essas atividades têm um papel muito importante, não é? Tem esse papel de fixar as pessoas, de dar alternativas, não é? Conexões únicas e de fazer também com que a pessoa viaje. O próprio facto de você ter uma visita, não é? A uma quinta de vinhos, não é? No Alentejo ou no Douro, faz com que a pessoa saia dos grandes centros urbanos, não é? Que é para onde normalmente todas as pessoas vão, e que visite um pouco mais do país. Acaba por distribuir melhor a riqueza, não é? É esse o trabalho que o governo está fazendo, não é? E os agentes privados, como nós, também estamos tentando promover, é isso mesmo. Bacana. E Zé, quando alguém vai na Compadre, né, lá para ter uma aula, como é que é? Você tem uma programação, cada um escolhe o que quer fazer, ou, enfim, tem aquele dia vai ser bacalhau, no outro dia vai ser pastel de nata. Como é que funciona isso, né? Vamos imaginar quando eu estiver em Portugal, obviamente vou querer ir aí. Claro. E talvez eu queira aprender a fazer um bacalhau, talvez eu queira aprender um pastel de nata, que eu sou totalmente apaixonada. Quando eu estou aí, todos os dias eu vou com a minha irmã, a gente vai comer um pastel de nata, assim, sem exceção, talvez mais de uma vez por dia. Mas você falou bem, não é? Normalmente no Brasil chamam de pastel de Belém, não é? Eu chamava também. Aí até que a gente começa a aprender um pouco mais e sabe que é o pastel de nata. O de Belém, ele é uma marca registrada dali, né? Isso. Realmente de Belém, né? Tanto que se você chegar a Lisboa e perguntar para alguém onde é que podem comer um pastel de Belém, ou se tem pastel de Belém, eles vão falar, não, pastel de Belém aqui não tem, não. Aqui lá em Belém. Então, o tema dos workshops, depende, basicamente. Porque assim, como eu falei há pouco, eu e o meu sócio João, não é? Temos que fazer um trabalho de, primeiro, desenhar workshops que sejam interessantes para as pessoas participarem, tá? Mas têm que ser adaptáveis para qualquer pessoa. Então tem aqui vários fatores. Um dos fatores, obviamente, é o tema da cultura, ok? Porque nós em Portugal
por ser uma cozinha de subsistência, uma cozinha familiar, muitas vezes utilizamos ingredientes não tão nobres ou que até são considerados estranhos noutros países, não é? Exemplo disso é nós comermos o bucho, não é? Estômago, orelha. Aqui no Pés de Brasil também tem galinha. um pouco, né, No essa Brasil, cultura. Na isso, no Brasil, feijoada, né, numa buchada exatamente. de bode. Exatamente. O Brasil, por ser um país culturalmente muito próximo de Portugal, ok, é fácil, não é? Com o brasileiro a gente não tem grandes É. problemas. Principalmente na gastronomia, né? O Fabiano até falou isso um pouco mais cedo, né? O brasileiro talvez seja o povo que se sinta mais à vontade, né? É, Ele se sente muito à vontade com a gastronomia portuguesa, porque é muito parecida com a nossa. Quer dizer, na verdade, a nossa é parecida com a de Portugal, né? então é assim, mas se para o brasileiro é fácil, temos que entender que para um asiático ou para um Claro, norte-americano, muitas vezes há um choque cultural muito grande, não é? Por muito que, às vezes, é o João, verdade. ele é fã, por exemplo, de língua de vaca. É ótimo. Não sei se Sim. você já provou, mas é ótimo. Já, já. Ele adorava fazer um prato de língua de vaca, só que é assim, para esse turista asiático ou mesmo norte-americano, vai ser impossível, não é? Porque Claro, culturalmente ele não tem claro. essa percepção, essa experiência. Então não É. vai conseguir, não vai querer. Então esse é um ponto, não é? Nós temos que, quando decidimos fazer um workshop, temos que escolher o prato para ser o mais abrangente possível. Ou seja, Uhum. claro que queremos sempre mostrar a gastronomia tradicional portuguesa, foi para isso que criámos a Compadre Cooking School, não é? Para promover aquela gastronomia regional, não é? Da terra, né? Da raça, mas temos que escolher pratos que sejam abrangentes. Não é? Outras das questões, por exemplo, é se o prato é tecnicamente complicado ou não. Aí não é muito difícil, porque tecnicamente a cozinha portuguesa não é muito complicada, ok? É uma cozinha familiar, é uma cozinha que precisa, sim, muitas vezes de preparação e paciência, porque Uhum. geralmente os melhores pratos da comida portuguesa são pratos que demoram tempo e paciência, tá? Ou têm marinadas prolongadas, ou então têm cozimentos lentos, então não dá para apressar. Claro, claro. Mas nós temos que fazer pratos que qualquer pessoa consiga, com as nossas instruções, replicar, entendeu? Porque aqui na Compadre tanto recebemos chefes de cozinha, como já recebemos, tivemos a sorte de receber chefes brasileiros, chefes Que franceses, bacana. Nossa, foi que uma legal. experiência muito bacana. Ou seja, eles vieram com o desejo de aprender, não é? Ter um contacto próximo com a comida portuguesa. Não é que eles não saibam cozinhar. É mais Claro. um contacto com a comida e com as receitas portuguesas. Mas como também recebemos pessoas que nunca fritaram um ovo, entendeu? Então é assim, temos que trabalhar nesse sentido de simplificar e adaptar as receitas para que qualquer um possa fazer, Sim. tá? E talvez Outra agora, das... depois da pandemia, vai aumentar, né? Eu, por É, exemplo, descobri que eu cozinho durante a pandemia, né? Eu não sabia que eu cozinhava. Às vezes eu fazia alguma outra coisa que eu achava que ficava com gosto de nada, e agora não, eu descobri que cozinho, que fico, né, fica gostoso, e aí uma experiência como essa se torna assim muito mais sedutora, né? é engraçado. A pandemia trouxe muita coisa má, mas realmente trouxe muita coisa nova também. E das duas coisas que mais bombaram no Instagram, né, foi live de exercício físico, né, que as pessoas deviam ter consciência pesada, e live de culinária, comida, como cozinhar isto, Sim, como cozinhar é, aquilo. Porque a pessoa é, tinha tanto tempo é, livre, e todos nós, eu acho que viramos, né, chefe é, de é. cozinha. Só para, antes da gente terminar aqui, que daqui a pouco o Instagram acaba derrubando a gente, Tá. a Andrea está perguntando aqui como é que faz para marcar, para um grupo, né, se quiser, como é que faz para marcar uma aula. Eu queria que você deixasse o seu Instagram também, do Compadre, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui e quando estiverem em Portugal, irem marcar uma aula lá, aprender aí Claro. um bacalhau, né, enfim. A gente tem todo o gosto em receber todo mundo. É muito fácil, na realidade, ok? O nosso Instagram
YouTube, Facebook, é Compadre Cooking. É bem simples. Compadre com Cooking. O. Tá? Com O, sim. Compadre. Compadre. Com O. Cooking, não é? Que é Compadre Cooking School. E para marcar uma aula, basta ir ao nosso website, que é compadrecooking.pt, e tem lá todo o calendário de aulas disponíveis e os diversos workshops. Pode aprender a fazer um pastel de nata também. Nós estamos aqui para ensinar. O bacalhau. Saber os segredos, né, do pastel de nata também. Isso, exatamente. Titinho, você sabia que, apesar que o bacalhau provavelmente é o peixe mais consumido em Portugal, mas ele não é pescado em Portugal? Você sabia disso? Não sabia. Quer dizer, eu sabia que tem. Eu achei que tinha bacalhau em Portugal e, logicamente, fora de Portugal, mas não sabia que não tinha, que ele era só de fora de Portugal. Na realidade, o bacalhau sempre foi pescado no Atlântico Norte e no Mar do Norte. Sim, Foi um ali pela produto que não Noruega, né? Isso, é um produto que não é português, mas que ao longo da história nós adotamos, né, como um filho querido, que hoje em dia, né, dizem que há 1001 receitas, né? É Ou engraçado. seja, bacalhau com batata não é um prato português. Também é. Tem um muito famoso que é o bacalhau alagareiro. Você já comeu, com Nossa, certeza. eu adoro, adoro. Com batatas ao murro também, né? Isso. E Adoro. o português aproveita para tirar a fúria, né? Esmurra as batatas mesmo. O Fabiano está falando aqui também do arroz de pato, que eu também amo. O arroz de pato. Falando nisso, Zé, qual é o seu prato preferido? Olha, eu gosto muito do arroz de pato. Aliás, tem uma história muito curiosa que eu e o meu sócio fomos passar um Natal no Brasil, né? Porque a minha esposa é brasileira e tem família no Brasil, em São Paulo. E eu e o meu sócio fomos passar um Natal. E aí o João decidiu cozinhar arroz de pato para toda a família lá, entendeu? Só que é muito engraçado porque, pelos vistos, o pato não é algo muito comum no Brasil. Ou pelo menos não é. na zona Muitas onde a gente pessoas estava. adoram, mas não é comum. E foi engraçado ver que a minha sogra, que ficou incumbida de comprar o pato, teve uma missão muito grande de conseguir arrumar pato, primeiro, e segundo, quando ela estava comprando o pato no supermercado, as pessoas perguntando o que é que ela ia fazer com aquilo. Acharam estranho até. Então, assim... não é uma coisa do dia a dia, né, realmente. É um prato aqui do norte de Portugal, ok? Tem origem no norte de Portugal. É um prato muito bom, eu adoro, mas se eu tivesse que escolher um prato aqui, era feijoada à transmontana. Olha... É um pouco diferente da feijoada brasileira, tá? Mas é o quê? Com miúdos? Com carnes de porco, não é? Todo tipo de carne de porco, feijão, só que é um feijão encarnado, vermelhinho, né? Não... Com muita vou ter couve. que conhecer quando eu estiver aí. Bom, Zé, Claro. assim, vou te agradecer muito esse bate-papo. Ficaria aqui por muito mais tempo. Obrigado. A Tânia está falando aqui dos doces de ovos, que eu amo também. Enfim, ainda mais agora, muito chegando bom. a hora do almoço, eu ficaria horas conversando aqui com você. O pessoal está adorando também, estão subindo ali os coraçõezinhos. Mas, enfim, a gente já está aqui, falta um minuto, a gente vai cair. Pessoal, semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre investimento no Douro, né? Vamos falar com o Rui do Fundo Douro. Hoje o Zé falou um pouco também ali sobre essa região, que é belíssima, né? Muito obrigada, Zé. O papo foi assim, muito bacana. Vamos ver se depois a gente marca outro. E quando eu estiver aí, com certeza eu vou aí aprender um prato português. Com muito gosto, tá? Um abraço. Tá bom, pessoal. Então. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima sexta. Um abraço deu a todos. Fome. Então. Olha, ela tá falando aqui, deu fome mesmo. Eu também tô. Boa. Tchau, pessoal. Depois tem mais. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.